Aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz. Como eu fico feliz em estar aqui e ver cada um de vocês aqui. Porque hoje o Senhor ele tem uma porção nova para nós. Todos os dias Ele tem uma porção nova para nós. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Maiele, né? Eu sou esposa de Anderson. Nós estamos líderes dos jovens aqui da igreja. E temos 2 filhos, Melinda e Henrique, né? E servimos aqui com muito amor e carinho, realmente sabendo para que nós fomos chamados aqui nesse tempo. E eu não posso deixar de agradecer pelo carinho. E o pastor Galeno, eu não posso deixar de agradecer tanto carinho, né? Que o pastor Galeno e tia Jeane, eles depositaram nas nossas vidas desde o início e até hoje. Então, assim, o nosso coração sempre será grato a vocês. A Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, pastor. Bom dia, gente, mais uma vez. Eu espero que todos já tenham acordado depois de um louvor abençoado desse. Você pode olhar para a pessoa. Gente, muito obrigada. Eu gostaria só que tu ficasse. Pode ser? Eu gostaria que vocês olhassem para a pessoa que está ao seu lado e perguntassem se a pessoa já agradeceu por hoje. Você já agradeceu porque você está aqui, porque você está acordado, porque você está respirando nesse dia de hoje. Amém? A nossa vida, todos os dias, ela deve ser uma bênção para que o nome do Senhor ele seja louvado. Amém? E o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a quem pertencemos. E pertencer, no dicionário, significa ser propriedade de, fazer parte do domínio de. Quando algo pertence a alguém, usa-se o pronome possessivo, que indica uma relação de posse. Meu, teu, seu, nosso e vosso. Na psicologia, pertencimento é aquela percepção de alguém de ser parte de uma comunidade, de uma família, de um grupo, de uma nação. Não deve haver entre nós crentes deslocados. Minha gente, não existe essa história de crente deslocado. Pessoas que não se encontram dentro da igreja. Porque nós somos um corpo. E todos os órgãos, cada pedacinho do seu corpo, ele tem uma função. Então, não existe crente deslocado. Existe crente que ainda não entendeu qual é o seu papel dentro do corpo. Então, se você ainda não entendeu, eu aconselho você a orar, pedir para o Espírito Santo lhe orientar e servir. Você não vai saber se você não colocar a mão na massa. Então, sirvam para que vocês possam se encontrar realmente. Descobrir o seu papel no corpo. Amém? Deve existir em você uma convicção. Como assim uma convicção? Não adianta você estar no paraíso sem saber quem você é. Você colocará tudo a perder. Mas você pode estar no deserto. Se você souber quem você é, nada te distrai. Para que melhor? A Bíblia, ela fala tudo, né, minha gente? Ela fala todas as coisas. E na Bíblia fala, Adão e Eva estavam no paraíso. E mesmo assim, eles não tiveram a convicção. E acabaram perdendo tudo. E na mesma Bíblia fala que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando, e foi tentado. E mesmo assim, nada distraiu ele. Por quê?
Porque ele sabia aonde ele pertencia, a quem ele pertencia. Então isso faz toda a diferença na nossa vida. Outros exemplos de pertencimento. Neemias, ele estava lá no seu trabalho e ele soube, né, ele pediu notícias e ele soube que a cidade que ele tinha, que estavam seus antepassados, estava totalmente destruída. E aquilo ali despertou um pertencimento. Ei, é a minha cidade. É a minha. Eu não posso ficar parado. Está falando comigo. Então, aquilo moveu ele. Outro exemplo. Esther. Esther, ela ela era rainha. Ela poderia muito bem ter ficado de boa na dela. Poderia muito bem ter ficado parada diante da situação. Não está falando comigo não, porque eu estou aqui, estou tranquila, estou guardada. Mas não. Ela disse, ei, está falando dos judeus, está falando comigo. Então a minha cabeça também pode rolar. Houve uma convicção de pertencimento àquele povo. E ela se levantou naquele tempo. Jesus, ele sabia que ele não pertencia a essa terra. E ele cumpriu tudo o que ele tinha para cumprir. Tudo. Nada distraía Jesus. Nada distraía Jesus. Nem as pessoas que o julgavam, que o falavam, nem quando o incriminaram, nem quando bateram nele, o crucificaram. Nada disso distraiu o Senhor. Nada tirou ele do foco. Outro exemplo, Paulo. Paulo, ele passou por tantas coisas. Foi chicoteado, bateram nele, naufrágios, tanta coisa. Mas em nenhum momento ele se distraiu, em nenhum momento ele disse, não, quer saber, isso aqui não é para mim não, acho que eu estou no lugar errado. Em nenhum momento. Ao contrário, ele sabia a quem ele pertencia. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Atos 27 e 23. Atos capítulo 27, versículo 23. Fala assim. Digo isso porque, na noite passada, um anjo do Senhor, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim. Então, aqui ele estava passando, foi uma das situações. Ele estava preso, estava indo ser julgado pelo imperador. E ele disse para o pessoal do barco não ir por tal rota. Mesmo assim foram, ouviram o capitão. Porque naturalmente Paulo não entendia de navegação. Quem entendia era o capitão. Mas existem coisas que muitas vezes nós temos que perceber que não é no natural. Tem coisas que realmente são espirituais. E, infelizmente, essas pessoas elas não tiveram esse discernimento. E houve uma tempestade, ventanias, o barco ficou destruído, tiveram que jogar as cargas ao mar, muita coisa. Mas, quando foi depois, Paulo falou. No 21, eu vou ler novamente, só que a partir do 21. Ele fala assim, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus... Um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim. Então, mesmo ele já tendo passado, as pessoas desacreditadas da primeira vez que ele falou, isso nem abalou ele. Não abalou ele, porque ele tinha convicção. E ele sabia quem era o Deus que ele pertencia.
quem era o Deus que ele servia. E se Deus falou, está falado. Amém? Em nós também deve haver essa convicção. Nós não somos quem nós já fomos. Mas nós somos mais do que o que a gente pode ver hoje. Nós não somos mais quem nós éramos antes. Mas você saiba que você ainda não está no seu melhor. Você ainda não está na próxima fase. Você é mais do que o que você pode ver hoje. Amém? Nós devemos saber quem somos. Nós somos nova criatura. Não devemos nos confundir e olhar para as coisas velhas. Muitas vezes acontece isso. Algumas pessoas olham para a gente com a ótica do passado, com os olhos do passado. Olham para a antiga Maiele, olham para o antigo eu. E eu sei que isso não acontece só comigo. Mas, diante disso, quem são as pessoas que estão olhando para nós assim? Elas são maiores do que o Senhor, que te fez nova criatura, que te abençoou, que transformou a tua vida, a tua realidade, o teu futuro. Ei, não sejamos roubados. Nós não podemos ser roubados, enganados, não, de forma alguma. Ei, isso não me pertence mais. Nós temos que fazer essa separação. O que aconteceu para lá, está para lá. Eu não faço parte disso. Eu não faço parte daquilo que passou, mas o meu futuro é maravilhoso no Senhor. Amém? Temos que nos enxergar na ótica do Senhor. Não podemos ser amedrontados com o passado. Não permita que o passado mexa com você. Não permita. Nós devemos saber a quem nós pertencemos. Como assim? Você tem intimidade com o Deus a quem você serve? Com o Deus que salvou a sua vida, que te resgatou? Temos que ter essa intimidade. Temos que saber quem Ele é. Temos que nos apaixonar por Ele todos os dias. Temos que amá-lo. Temos que entender que a nossa vida agora é dele, não é mais nossa. Não é mais nossa, mas Ele flui através de nós todos os dias. Ei, você conhece o seu Pai? Conheça. Conheça o seu Pai. E todos os dias você vai amar mais ainda. Você vai amar e você vai desfrutar da bondade dEle. E quando você passa a descobrir, você sempre vai se lembrar que tem alguém que é maior e que está cuidando de você em todos os detalhes. Amém? Ele é um Deus grandioso e detalhista. Ele faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Muitas vezes a gente fala isso, mas a gente não percebe. Como assim? Grandes coisas. Grandes coisas. De uma tempestade, Ele acalma o mar. Mas também, Ele é um Deus detalhista. Ele cuida de você. Naquele detalhezinho que você nem falou para ninguém. Mas Ele sabe. E Ele usa pessoas para ir lá e fazer aquilo por você. Então, minha gente, Ele é lindo. Ele é lindo. Não pense que os detalhes não importam. Quando nós entendemos isso, a quem nós servimos, a quem nós pertencemos, devem existir evidências na nossa vida. Como assim evidências? Sim. Pessoas devem perceber. Coisas devem mudar no nosso caminhar, na nossa vida. Os locais onde a gente frequentava, a gente não frequenta mais. Aquilo não cabe mais a nós. As conexões que a gente tinha antes já não tem mais a liga, como algumas pessoas falam. Já não tem aquela... Não funciona mais. São novas conexões. Você tem que se conectar com pessoas que te levam para o futuro, para frente.
Não busque amizades que... Ai, minha gente, isso aconteceu tanto comigo. Porque eu tinha muitos amigos quando eu estava no mundo. Sempre tive muitas amizades. Mas sabe que nem todas hoje em dia, nem todas mais... Não tem a liga, não. Algumas, glória a Deus, estão vindo para os braços do Senhor também. Mas outras não tem mais, não existe a conexão. Por quê? Agora nós vivemos em mundos diferentes, literalmente. E você tem que se conectar a pessoas que vão te ajudar a cada dia saber quem você é. Cada dia elas vão te incentivar a amar mais a Deus, te incentivar a estar perto do Senhor. Aquelas amizades, aquelas conexões que não te levam para perto do Senhor, elas não são para você. Conexões que não falam nem em Deus, não são para você. A não ser que você esteja sendo realmente usado para resgatar aquela pessoa pelo Senhor. Mas se não, não se misture, minha gente. Porque muita gente às vezes vai na intenção de trazer e acaba ficando lá. Então isso é um cuidado de Deus. Sempre é bom estar conectado a pessoas que estão com um nível de fé mais profundo que você. Porque você vai se espelhar. E você vai querer fazer parte daquilo. E você vai querer fazer também e participar. E daqui a pouco pessoas estarão se conectando a você para também estar no nível que você está. E é sobre isso. Comportamentos mudam. Como assim comportamentos mudam? Tantos comportamentos mudam. Roupas já não são adequadas para você estar usando em todos os lugares. Paciência. Existem algumas coisas que diferenciam os cristãos dos outros. Eu vou já falar disso, sobre os frutos do Espírito Santo. Mas não venha me dizer que um crente que não perdoa, um crente que tem ressentimento, que guarda mágoa, que essa pessoa está conectada com o Senhor, porque não está. A mágoa, ela cria uma raiz no seu coração que impede o Senhor de agir. Ela fecha, ela trava caminhos. Então, isso é um ponto. Existem muitos pontos de comportamentos que nós temos que ter, como cristãos, que vão evidenciar: ei, essa pessoa está diferente. Essa pessoa xingava, essa pessoa não está mais xingando. Essa pessoa se estressava com qualquer coisa. Oxente, não está mais se estressando, não. Essa pessoa está diferente. Então, pessoas têm que perceber comportamentos diferentes em nós. O que nós falamos. Gente, é tão importante. Essa questão do que nós falamos tem que mudar. Lá em Tiago fala assim, que quem consegue dominar a sua língua, consegue dominar o seu corpo inteiro. Para você ver, a língua ela é tão pequena. Ela é comparada ao leme de um barco. E ele diz a direção que o barco vai. A língua é extremamente importante. Tanto que fala assim, o poder da vida e da morte está na sua língua. Então, o que nós falamos está abençoando pessoas, está trazendo pessoas para o Senhor, está edificando, abençoando. Temos que ter uma linguagem diferente. O que nós falamos não pode ser mais as mesmas coisas de antes, mas nós temos que mudar. Deus, Ele não quer que a gente permaneça da mesma forma. No momento que a gente chega na sua presença, Ele nos aceita como nós estamos. Não adianta, uma coisa que antes eu tinha muito isso. Antes, eu ficava pensando, não, eu vou melhorar. Quando eu melhorar, eu vou para a igreja. E a gente não melhora sozinho. A gente não consegue melhorar.
para poder chegar perto de Deus. Isso é um engano tão grande. E eu estou falando porque eu passei por isso. Eu achava que Deus só ia me aceitar quando eu melhorasse. Não, deixa eu melhorar um pouquinho, aí eu vou. Mas não é. Não é. O Senhor, Ele nos aceita da forma que a gente está. Venha para os braços do Senhor, venha. Ele não quer saber como é que você está, venha. Mas você está aqui, você recebeu o Senhor, se prepare. Porque coisas têm que mudar. A palavra de Deus, ela tem que te transformar. A palavra de Deus, ela tem que fazer uma mudança na sua vida. A palavra de Deus, ela vai mudar a nossa vida. Nós temos que ser mudados pela palavra, pelo poder do seu Espírito. Nós temos que ser mudados pelo sangue de Cristo que nos lava. Nós temos que ser mudados pelo seu amor que nos salva todos os dias de nós mesmos. Ei, isso é muito real. O amor dele, às vezes, não, eu já estou salva, já me salvou, tudo bem. Gente, mas a salvação é todos os dias. Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva quando nós estamos naqueles momentos que a gente começa a se perder. Aí vem o amor dele. Ei, você é amado. Ei, eu te quero. Ei, eu te amo. E você é resgatado todos os dias. Todos os dias Ele te salva. Todos os dias Ele te levanta. Todos os dias. A indicação de livro que eu trouxe foi esse, A Autoridade do Crente. Vai dar indicação de 2 livros, mas a ministração eu baseei na Bíblia e nesse livro. E eu gostaria de ler um trechinho dele para acrescentar. Na página 27 fala assim: a fonte de nossa autoridade encontra-se nessa ressurreição e exaltação de Cristo por Deus. Você nunca vai entender a autoridade do que crê apenas pelo intelecto. É necessário que haja revelação espiritual. Você deve crer nela pela fé. Aí ele fala um trechinho que tem lá em Efésios, se vocês quiserem abrir. Efésios 2, do 1 ao 7. Fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Quando nós percebemos que a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos membros individuais do corpo de Cristo e está à disposição de todos nós, a nossa vida será revolucionada. Amém. Quando nós percebemos a autoridade que existe em Cristo e que essa autoridade, ela é delegada a nós, ela é dada a nós, a cada pedacinho do corpo, a nossa vida ela deve ser revolucionada. Nós temos que nos atentar. Amém? Quando Cristo ele subiu aos céus, Ele não nos deixou de qualquer forma.
eu cumpri o meu papel, pronto, vou para o céu, já está tudo ok, eles que lutem. Não. Cristo, ele subiu, mas ele não nos deixou de qualquer forma. Ele nos deu, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio. E Jesus mandou alguém tão importante quanto ele para habitar em nós. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade Santíssima. Ele é um com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são três, mas são um. Não são três deuses, não. Eles pensam de uma forma tão idêntica, eles agem de uma forma tão igual, eles são tão idênticos que eles são um. São um Deus, um único Deus. E esse Deus, Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós quando nós aceitamos a Cristo. E ele possui alguns atributos. O que são atributos? São qualidades atribuídas a ele. Quais são esses atributos? O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos protege. Ele nos protege de coisas que nós vemos e de coisas que nós não vemos. Ele nos protege. Ele nos consola. Naqueles momentos que ninguém pode nos consolar. Coisas inconsoláveis, naturalmente. Mas Ele nos consola. Ele traz um refrigério especial. Ele nos consola. Ele nos auxilia. Ele nos aconselha a melhor forma de fazer as coisas. Ele não nos deixa. Ele está conosco 24 horas. Ele não nos abandona, gente. Isso é tão precioso. Isso é tão especial. E, como eu já falei, existem características na vida de quem tem o Espírito Santo. Nós não podemos ser mais os mesmos, porque agora nós devemos exercer o fruto do Espírito Santo. E esse fruto, ele é totalmente oposto às obras da carne. Totalmente. Não cabe os dois na mesma pessoa. Então, se você aceitou ao Senhor, se você é uma nova criatura, se você tem o Espírito Santo de Deus, você não é para ter mais nada das obras da carne, nada de obras mortas. No Rema tem uma matéria que o nome é Doutrinas Básicas, e eu amo essa matéria. Dentro das doutrinas básicas existe arrependimento de obras mortas. Como assim? Existem os frutos do arrependimento. E quem aceitou ao Senhor deve evidenciar esses frutos. Eu não vou citar todos, mas dentre esses frutos do arrependimento existe a tristeza, tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, ela não vai trazer morte, não é a tristeza para a morte, mas é uma tristeza para a salvação. E ela está lá na Bíblia, em 2 Coríntios fala sobre ela. É porque eu não anotei aqui, realmente o Espírito Santo está me guiando aqui. E esse arrependimento, ele deve ser real. Não deve ser um remorso. Porque arrependimento, ele é diferente de remorso. O remorso, você está ali, você chora, eita, eu fiz errado e tudo. Mas você não muda, você não se constrange a um ponto de mudar a rota, mudar a atitude. Você só sabe que foi errado e não, tá bom. E o arrependimento não. Ele traz esse constrangimento, ele traz essa tristeza, mas você sabe que você precisa mudar aquilo na sua vida. E aquilo te leva à salvação. Então é diferente. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Gálatas 5.
Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Fala assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, aqui agora ele vai falar sobre as obras da carne, as obras mortas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, aqui ele está falando do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Amém. Ficou bem claro, né? Existe uma conduta que fala por você. O que evidencia um crente não são os dons do Espírito. Porque os dons são do Espírito. Ele é que faz através de nós. O que traz essa evidência são os frutos do Espírito. Porque quem exerce o fruto somos nós. Nós temos que colocar força para o fruto acontecer, para o fruto crescer. O Espírito Santo, ele nos dá, vem junto com ele o fruto. Mas você está fazendo esse fruto ser evidenciado na sua vida? É isso que te faz realmente representar Cristo nessa terra. Os dons, eles vêm do Espírito, é o Espírito que age através de nós, mas os frutos você tem que botar força. Você tem que botar força, você tem que se esforçar para ser paciente. Você tem que se esforçar para amar aquela pessoa. Você tem que se esforçar para ter o domínio próprio sobre aquelas coisas que são difíceis para você. Você tem que se esforçar para ser delicado. Às vezes uma pessoa é tão grosseira com você e você seja delicado. Você tem o fruto, amém? Nós somos conhecidos pelo nosso fruto. Em várias partes da Bíblia fala: conheceis pelo fruto. Conheceis pelo fruto. Então, deve existir uma evidência desse fruto em nós. E enquanto nós nos esforçamos para exercer o fruto, Ele nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Enquanto nós nos esforçamos para amar, para ter paciência, o Espírito Santo está ali nos consolando, nos ajudando, dizendo: não faz desse jeito, usa essa estratégia, desse jeito vai funcionar. Ele nos aconselha em todas as coisas. Então nós não estamos sozinhos. Não estamos. Não abra mão de quem Deus te criou para ser. Não abra mão. Você é precioso para o Senhor. Aonde você está, não pense que você está por acaso. O Senhor, Ele te colocou para fazer alguma coisa específica naquele lugar.
Você é importante para Deus. Cada um de nós já nascemos com um propósito que o Senhor separou para nós. Primeiro vem o propósito, aí Deus diz, eita, tal pessoa combina com isso daqui, vou colocar. Então, gente, não abra mão de quem Deus criou você para ser. Você pode não estar vendo, mas se você tem essa convicção no seu coração, não abra mão. Não abra mão do seu propósito. Não abra mão do Senhor por nada. Mesmo que você não enxergue o seu propósito, mesmo que você não enxergue, não abra mão. Não abra mão, não abra mão. Não solte a corda. Mesmo quando as tempestades aparecerem, não largue a corda, não abra mão do Senhor. Não caia na armadilha da comparação. Não se compare com outras pessoas. Não queira se sentar na cadeira de pessoas. O Senhor, Ele criou nós de formas diferentes. Foi para isso mesmo. Tem gente que vai agitar mais, tem gente que já é mais calmo. E o Senhor, Ele criou. Tem gente que é alcançado pelas pessoas mais calmas. E tem gente que é alcançado no fuá. E Deus, Ele criou todo mundo diferente para isso mesmo. Você é único. Você é único. Ele te escolheu, então já deu certo. Se Ele te escolheu para você ser essa brisa, já deu certo. Se Ele te escolheu para você ser esse furacão, já deu certo. Já deu certo. E Ele te escolheu como seu filho, seu. Vocês se lembram que lá no início eu falei dos pronomes possessivos? Pronto. Ele te escolheu para ser seu filho. Para ser seu servo. E nós temos que lembrar que nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. Então escolha pertencer a Ele. Não largue isso por nada. Pois Ele garante que os que perseveram ganharão a recompensa no final. E eu digo a vocês que é melhor vocês receberem a recompensa na eternidade do que o castigo eterno. É muito melhor uma recompensa na eternidade do que um castigo eterno. Lá em Mateus 10:32. Fala assim. Confessar e negar a Cristo. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Queridos, vão por mim. É melhor nesse dia aí Jesus dizer que você pertence a Ele. É melhor. É melhor Ele dizer, ei, essa pessoa me pertence. Ele falar para o Pai, do que Ele dizer, não, essa pessoa não me pertence. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos confessá-lo diante dos homens, diante das pessoas. Como eu já falei, deve existir uma evidência. Pessoas têm que ver. Então, aqui na palavra, eu acabei de ler para vocês, quem me confessar publicamente. E essa manhã, eu gostaria de saber se você entendeu essa mensagem. Se você entendeu como é precioso pertencer ao Senhor.
Se você entendeu que nada substitui esse pertencimento, nada substitui, nenhum tipo de prazer do mundo substitui estar na presença de Deus. Nada, minha gente. Quando você realmente conhece essa presença, você não troca por nada. Meu pai me dizia isso, mas eu não acreditava, não. Antes de eu ser crente, eu ficava, não. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque nada se compara. Nada se compara à presença do Senhor em nós. E essa manhã, eu gostaria de saber se você que está aqui, se você quer realmente desfrutar dessa presença na sua vida. Se você quer descobrir o seu propósito, se você quer descobrir para que você nasceu. O Senhor, Ele te convida. Ele te convida, Ele é gentil, Ele é delicado. Ele te convida a estar fazendo essa confissão publicamente. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor. Se tem alguém aqui que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesse lugar que quer receber ao Senhor? Que quer fazer dele o seu Deus? Eu sei que o Espírito Santo, Ele fala. Eu sei que o Espírito Santo, Ele toca o nosso íntimo. Não precisa quem está aqui em cima ficar se esforçando, porque esse não é o meu papel. Esse é o papel do Espírito. É Ele quem convence. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa manhã, eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Amém. Todos crentes. Você que está nos assistindo nesse momento, se você quiser entregar a sua vida para o Senhor, você saiba que Ele está de braços abertos para te receber. Se você quiser fazer isso, pode escrever aí, eu quero. E vão, as pessoas que estão responsáveis por isso, elas vão entrar em contato com você. E você não vai ficar de qualquer forma. E é isso, gente. Eu espero que essa palavra tenha alcançado vocês hoje. E o Senhor realmente Ele tenha falado com vocês hoje.